Olá, Batista Bethesda, que alegria estar com vocês novamente. Você que lembra de mim, estive aí com vocês recentemente, pastor Ricardo, uma alegria estar aqui com vocês. E eu sou o pastor Renato, sou casado com a pastora Maiara, aqui da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. E estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês sobre supervisão. Supervisão é um assunto que eu me interesso muito, é um assunto que eu me aprofundei e é boa parte do meu trabalho hoje, então eu amo esse assunto, eu amo pensar sobre esse assunto, eu amo liderar a partir dessa estrutura de supervisão. Eu comecei muitos anos atrás a liderar uma célula, eu tenho hoje 31 anos e já tem 16 para 17 anos que eu lidero uma célula. Então eu comecei muito cedo, novo ainda, a liderar um pequeno grupo e as coisas foram acontecendo, a minha célula foi multiplicando e eu então me tornei um supervisor. Quando eu me tornei um supervisor, eu lembro direitinho da minha primeira reunião, a central tinha acabado de criar também essa estrutura de supervisão, a gente ainda estava aprendendo muito a ser supervisor e o que o supervisor fazia. E eu lembro que a minha primeira reunião, eu estava saindo de casa e eu pensei, o que eu faço nessa reunião? O que eu vou falar nessa reunião? O que um supervisor faz? O que eu tenho que falar com esses líderes? Já são líderes e tal, como é que eu vou tratar? E eu lembro que eu não sabia mesmo o que fazer, não. E infelizmente, eu assumo que eu fui um péssimo supervisor durante muito tempo. Não que hoje eu seja o melhor do mundo, mas eu já fui bem pior do que eu sou hoje. E eu era um péssimo supervisor, principalmente porque eu não sabia o que fazer como supervisor. Eu não sabia qual era o meu papel. Na verdade, a minha cabeça já estava formatada para um tipo de liderança. Eu ia num culto, eu era abençoado, eu já gritava no meu coração, vou compartilhar isso com a minha célula. Eu tinha uma ideia, eu já pensava em como aplicar ela na minha célula. Enfim, eu pensava nos meus amigos, no meu relacionamento, eu já pensava na minha célula. E quando veio, então, a questão da supervisão, eu fiquei meio perdido, porque eu continuei vivendo a minha liderança de célula do mesmo jeito, e o meu GD ficou de lado, a minha estrutura ali, os meus liderados, líderes de célula que eu liderava, ficaram meio perdidos. E eu nem sabia o que eu deveria fazer com eles. Eu nem sabia a expectativa que tinham sobre mim quando me colocaram como supervisor. E, assim, não tinha muita ferramenta, eu era novo também. E ali eu comecei a ler livros de liderança, livros sobre supervisão. E, então, a minha caminhada foi acontecendo a partir daí. Então, me tornei um supervisor, fiquei durante 6 anos sendo um supervisor, 7 anos sendo um supervisor, então fui enviado para começar um novo projeto como um coordenador dos jovens na Central Boulevard. Então, na nossa estrutura aqui, só para alinhar a nomenclatura, tem os líderes de célula, o supervisor lidera os líderes de célula, o coordenador lidera os supervisores. Então, eu me tornei um coordenador. E quem lidera o coordenador é um pastor de rede. Então, eu me tornei um coordenador e tinha supervisores abaixo de mim, e a gente começou ali com 26 células, muito poucas células, assim, muito poucas para a realidade da central, mas uma quantidade trabalhável, assim, bacana de líderes já. E eu comecei ali a liderança dos jovens daquela unidade. Então, dessas 26 células, hoje somos mais de 160 e poucas células, somos mais de 1.000 jovens, e daqueles 100 e poucos jovens nas 26 células, hoje temos esses números maravilhosos aí, que nos inspiram demais. E aí, você me pergunta, Renato, tem algum segredo? Cara, não tem segredo. Eu poderia comentar da minha caminhada, e fiz em partes quando estive aí com vocês aí em Piracicaba, mas o que aconteceu é que eu posso falar da graça de Deus, eu posso falar da muita oração, a gente faz muita reunião de oração, a gente pode falar da disposição a sacrifício, que é uma marca nossa, a gente sempre está disposto a sacrificar. Enfim, tem várias coisas que eu vejo que é um favor de Deus sobre nós. Mas nada disso seria sustentável a longo prazo, ao longo de 5, 6, 7 anos, e eu espero que por 50, 60, 70 anos, porque se Jesus não voltar, eu espero que a igreja só se fortaleça e cresça, se não tivesse uma estrutura de supervisão para funcionar esse modelo todo. Então,
eu quero facilitar a sua vida. Eu quero compartilhar com você o que eu demorei muito para descobrir, para aprender. E eu quero compartilhar para você ter muita clareza. Qual o papel do supervisor? Qual o papel do supervisor? E se você quiser dar um pause e comentar aí qual o papel do supervisor, você fica à vontade, senão eu já continuo daqui. O papel do supervisor não é de transmitir recado. O supervisor não é um papagaio que pega o que o coordenador fala e leva para os líderes de célula. Ele não é um cara que cobra o preenchimento do sistema de célula. Então, semanalmente ou quinzenalmente, ele está lá, já preencheu aí o sistema, já mandou o relatório da sua célula, me manda aí qual a data de multiplicação da sua célula. Ele não é um papagaio que vai ficar repetindo toda vez o que você deve fazer para o andar de cima. Ele não é um cano de informação, ele não é um fluxo de informação. Ele não é um meio pelo qual as informações saem dos líderes e chegam nos coordenadores e pastores, e saem dos pastores e chegam nos líderes. Não é essa a função do supervisor. O supervisor também passa e recebe informação. Mas se fosse isso, o supervisor poderia ser facilmente substituído por um sistema de comunicação, por um grupo no WhatsApp. Era só criar um grupo, colocar todo mundo, e uma só pessoa, o pastor só mandava para o pessoal, então preenche, pronto, já comunicou. Então, ele até faz o fluxo da informação, mas o papel não é esse. O papel, quando a gente pensa na supervisão, a gente pensa, o meu papel é fazer um GD para as pessoas serem edificadas, de alguma maneira apoiar eles ali, e ok, é também. Mas se eu pudesse falar uma coisa assim que descreve para mim o que é supervisão, e foi a chave que virou na minha vida, é a chave que virou no meu coração, e na Mosaico, para virar todo esse crescimento sustentável ao longo de tantos anos, é que o supervisor, ele é o líder daquela célula. Sabe por que o líder lidera uma célula? Ele só lidera uma célula porque o supervisor não pode liderar. Sabe por que o supervisor lidera células? Porque o coordenador não dá conta de liderar todos os líderes e todos os membros. Sabe por que o coordenador lidera? Porque o pastor não dá conta de liderar todas as áreas, todos os setores, todas as células, todos os membros. Então, em última instância, para você, sabe por que você lidera uma célula? Porque o pastor Ricardo não dá conta de liderar a sua célula. Por isso ele delega autoridade para os coordenadores, supervisores e para os líderes. Nós lideramos debaixo de autoridade. E, uma vez que eu recebo uma autoridade e eu delego ela a um líder, eu não desfaço da minha autoridade ao delegá-la. A sua célula não é porque é sua, que não é do pastor Ricardo. Ela é tanto sua quanto do pastor Ricardo. Ele tem um sentimento de propriedade. Quando sua célula multiplica, pode olhar para ele que ele vai estar feliz demais. Quando batiza, ele batiza todo mundo com a mesma alegria. Não é porque não é da célula dele que ele fala, não é tão ovelha minha assim, sabe? E eu vejo todas as pessoas da Mosaico como ovelhas minhas. Todas as células da Mosaico, essas 160 e tantas células, são todas minhas. O líder lidera semanalmente, mas eu tenho um encargo sobre essa célula. Essa célula, o sucesso dela é o meu sucesso, o fracasso dela é o meu fracasso. E o supervisor, às vezes, ele vê assim, eu tenho a minha célula e tenho o meu GD. Mas são coisas separadas. A minha célula são as minhas ovelhas e o meu GD, eles são assim, os líderes podem até ser minhas ovelhas, mas a célula é dele. E eu não acho que esse é o segredo, esse é um caminho de sucesso para a supervisão. O supervisor é o dono daquela célula. Ele tem que sentir aquela célula como dele. O líder que está sendo gerado ali, está sendo gerado por ele. A reunião, se foi boa ou ruim, se houve conversão ou não, o supervisor tem que sentir como dele aquela célula. Às vezes a gente multiplica a célula, solta os líderes e vai sozinho. E o líder se sente sozinho na liderança. Quando vive um momento de crise na célula, ele olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém.
O máximo que ele vê é uma reunião de GD, ou um supervisor que vai dar um conselho. Mas não é isso o papel do supervisor. Se a célula está passando um momento difícil, essa célula é do supervisor. Gente, eu não sei vocês, mas se alguém me fala, Renato, isso é seu, então para mim, cara, isso é meu e eu vou brigar por isso. É meu, cara. O meu filho é meu. Eu não delego para ninguém. Eu não tiro a minha responsabilidade, eu mando ele para a escola. Mas eu quero saber se ele aprendeu. Eu quero ajudar ele a aprender. Eu não cumpro todas as tarefas na vida do meu filho, não. Ele cumpre as dele, a escola dela, a mãe a dela, a minha esposa, né, a mãe do meu filho, o papel dela, os amigos têm papel deles na vida dele. Mas de tudo, eu ainda sinto o encargo sobre a vida do meu filho como inteiro. E quando a gente pensa na célula, às vezes a gente pensa como um trabalho anexo ao trabalho das células ali, do supervisor. As células do seu GD, as células do seu grupo, as células que você supervisiona, são suas. O líder acha que é dele. E tem que achar, porque é dele. Mas eu acho que é minha. Você tem que achar que é sua. Quando eu vejo um problema na célula, eu vou interfiro mesmo. Lógico que eu envolvo o líder no processo. Mas, poxa vida, se eu estou ali, se me deram aquela célula, então ela é minha, eu vou interferir. Eu vou ajudar. Quando está passando por uma crise, eu vou passar pela crise junto do líder. Porque essa célula é minha, não é só do líder. Eu não abandonei ele, eu não falei, olha, lidera aí, eu vou seguir aqui. Quinzenalmente a gente vai ter uma reunião, a gente ora junto, eu te dou uma palavra, você segue sozinho, não. Essa mentalidade precisa virar na cabeça do supervisor. A célula é sua. Muitos anos atrás, quando o pastor de jovens dessa igreja era o Roberto Botrel, ele estava aqui, a gente tinha começado a estrutura de supervisão, e eu lembro que ele fez uma pesquisa. Ele queria saber se os supervisores estavam indo bem ou mal. Então todos os líderes preencheram um questionário avaliando em diversas áreas o seu supervisor de 0 a 10. E chegou ao final, fizeram ali a somatória, em um GD especial de uma menina, ela recebeu 10 em tudo. Tudo, 10. Todos foram bem avaliados, todos eram muito bons, mas ela se destacou porque ela era a supervisora perfeita. As lideradas dela não tinha um A para reclamar, só elogio, era 10 em tudo. E, ok, vamos ficar de olho, vamos aprender com elas e tal. Passou um ano. E o que aconteceu? Nenhuma célula dessa supervisora multiplicou. Nenhuma. 0. O que a gente aprendeu? Que aquela supervisora, ela era uma ótima mãezona das líderes. Ela tinha um ótimo relacionamento com as líderes. Quando tinha uma situação difícil, ela não confrontava, ela amenizava, ela lidava. Mas não influenciava, não resolvia, não fazia o que tinha que fazer. Ela se via como líderes das líderes. Se as líderes estão bem, tudo vai bem. Mas não é esse o papel do supervisor. Ele não lidera só as líderes, os líderes. Ele lidera as células. Então a gente percebeu que às vezes a gente tem ótimos líderes de relacionamento, que as pessoas amam ele e dão 10 para tudo nele, mas que não geram a transformação que deveriam gerar. Não geram o crescimento que deveriam gerar. Porque vem o trabalho da supervisão como um trabalho de fluxo de informação e cuidado de pessoas, e não da célula. Ele não é o dono da célula. Se eu sou dono da célula, às vezes a gente pensa na formação dos líderes, e é verdade, cada um multiplica com a sua espécie, né? Célula multiplica célula. Líder em treinamento gera líder em treinamento, né? E líder gera líder. A única pessoa dentro da célula que pode gerar um líder é o líder, porque o líder em treinamento, os membros não são líderes, eles não podem gerar um líder. Só quem já é líder pode gerar um novo líder. É verdade, então, que a principal tarefa do líder é a geração do novo líder. Mas espera aí, eu, supervisor, como é que eu entro nesse processo? Esse líder, ele vai para onde? Essa nova célula vai ser de quem? Minha de novo. Esse líder em treinamento está sendo gerado
Está sendo gerado dentro de um ambiente de uma célula por um líder, mas essa célula também é minha. Então eu gero também o líder em treinamento. Eu ajudo o líder a gerar o líder em treinamento. Eu fiz uma vez uma pesquisa assim rápida, não quantitativa, só pedi para levantar a mão. Quantos líderes consideram que foram treinados suficientes até o momento em que eles assumiram a célula? Sabe quantos levantaram? Nenhum. Nenhum líder se sentiu treinado completamente até o momento de assumir. Parte disso é pelo sentimento de insegurança da hora do vamos ver, na hora que começa a liderar. Mas parte disso é que eles não foram treinados mesmo. E agora, como é que eu quero que alguém que não foi treinado, nem sabe treinar, treine outros? A gente espera que o líder cumpra uma tarefa que não cumpriram com ele, que ele não sabe cumprir. Então, sabe quem forma os líderes da minha supervisão? Eu, o supervisor. Você é o supervisor. Você precisa colocar sua mão na massa. Essas células são suas, essas ovelhas são suas. Eu falo com os supervisores da Mosaic, você precisa saber o nome de todo mundo que está abaixo de você. Você é o pastor dessas ovelhas. Deus te deu esses talentos, Deus te deu essas pessoas preciosas. Queria eu sou ruim de memória, nem se eu me esforçasse muito, mas queria eu conseguir saber o nome das 1000 pessoas. Infelizmente eu não consigo. Cara, mas a supervisão às vezes tem 40 pessoas, 20 pessoas. Dá para você saber o nome, dá para você ter o telefone no WhatsApp, dá para você, sabe, chamar para o seu aniversário, dá para você... São 20 pessoas, 30 pessoas, você consegue. Porque é você que está gerando aquelas pessoas. É como se o membro de uma célula tivesse a clara referência semanal do líder de célula dele e tivesse uma referência um pouco mais madura de um supervisor. É como se ele tivesse uma dupla liderança, os dois trabalhando junto, um nutrindo o outro na liderança da célula, porque os dois sentem propriedade sobre aquelas ovelhas. Os dois são pastores daquela ovelha. Então, é muito comum, e todos os GDs têm, abaixo da minha liderança, tem GD do líder e tem GD do líder em treinamento. A maioria, uma vez por mês, tem um GD, tem uma reunião do supervisor com o líder em treinamento, para eles se conhecerem, para transmitir a visão, para capacitá-los, para encorajá-los, para trazerem para perto e gerar a nova geração de líderes daquele GD. Entende a mentalidade diferente de alguém que só passa informação, pede relatório, para alguém que tem propriedade? Como ele tem propriedade, ele vai lá. Tem um GD. Alguns GDs fazem GDs do braço direito. Eles querem tanto formar a nova geração, os supervisores são tão pastores daquela turma, que eles fazem GD do braço direito. O que é o braço direito? É aquele que a gente está de olho para ser líder em treinamento, mas não é líder em treinamento. Então eles querem transformar eles em líder em treinamento, para depois transformá-los em líderes. Então os supervisores vão lá e pensam, quem já aceitou Jesus, é comprometido com a célula, já é batizado e não é líder em treinamento. Essa pessoa é comprometida com a célula? É comprometida. Então traz para mim que eu quero ter proximidade com essa pessoa. Não é uma reunião. Começa na reunião. O primeiro contato é na reunião. Mas ali na reunião já cria relacionamento, referência com o supervisor. O supervisor já passa a conhecer mais proximamente, trocar uma ideia, conhecer a história, orar junto, sofrer junto com os liderados. Então, o supervisor, ele é responsável pela formação dos líderes da célula, tanto quanto o líder. A célula é dele. Os novos líderes, então, também devem, o supervisor ter um encargo no coração sobre esses novos líderes. Eu fico pensando assim, sabe? Quando eu entendo esse papel do supervisor, eu fico pensando, será que os supervisores, será que você está supervisionando de verdade? A pergunta que eu te faço é a seguinte: qual diferença faz a sua liderança? Qual diferença faz ter você ou não ter você na vida dos seus líderes de célula que você lidera? Porque o que eu observo em geral é que enquanto o supervisor não entende esse papel de
co-liderança, aliás, é até mais líder ainda da célula do que o próprio líder, esse encargo de pastoreio sobre a célula que ele lidera. Enquanto ele não entende isso, sabe o que eu observo? No fim das contas, as células boas multiplicam e as células ruins fecham. Ou não multiplicam. Ou seja, a boa já ia multiplicar. O que o supervisor fez? Ela já ia multiplicar. A ruim já ia fechar. E o supervisor, o que ele fez? Ele só esteve ali na hora de fechar. A mais ou menos, o supervisor só esteve ali. Qual é o papel do supervisor? Qual é o supervisor que faz diferença? O que eu espero de um supervisor? O que eu me desafio a ser como supervisor? Eu quero que a célula que iria fechar não feche mais. Aí você fez diferença. Porque se a célula ruim fechar, você em nada deu na mesma. Agora, se a célula ruim não fechar, pelo contrário, se fortalecer, ser menos ruim. A célula é ruim porque o líder é péssimo líder. E aí você é o supervisor, você ensinou ele a liderar, você deu livro para ele, você leu o capítulo com ele, você orou junto com ele, você deu feedback para ele, você visitou a célula dele, e você visitou de novo a célula dele, e você chamou ele para visitar a sua própria célula para ele ver como é que funciona. Você levou ele para visitar outras células boas. Você investiu na célula do líder porque o líder era ruim. Então, a célula que era péssima, o supervisor fez alguma diferença. Ela não é mais péssima, ela está boa, está firme. A célula estava mais ou menos, as pessoas estagnadas, não vai muito visitante. O supervisor chegar e desafiar. Falar e visitar, falar sobre compaixão, trazer para o culto, envolver essas pessoas, orar por elas, encorajar, fazer discipulado, chamar o líder em treinamento e falar, olha, não adianta falar sobre pescaria, tentar ensinar os outros a pescar se você nunca pescou. Vamos sair daqui junto e vamos lá ganhar uma pessoa para Jesus, vamos para a praça, vamos fazer qualquer coisa, mas nós vamos ganhar uma pessoa para Jesus. Você vai ver como o coração evangelista vai nascer no coração das pessoas. Você já fez viagem missionária? Eu já fiz várias. Sabe qual é o sentimento quando eu volto para casa? Por que eu não prego aqui igual eu pregava lá? Você tem que gerar esse inconformismo no coração dos seus liderados. Por que eu não falo de Jesus? E aí, o supervisor fez diferença. Aí, você cumpriu o seu papel. Aí você não foi um poste ali supervisionando. E a célula que está boa? A célula que está boa vai ficar melhor ainda. Você vai gerar, não é uma célula, não, você vai gerar uma geração de célula. Já tem um líder em treinamento pronto, porque o líder está animado, o líder é bom, o líder convive, papapá. E aí você vai investindo na próxima geração de líder. E você gerou toda uma geração, você gerou um avivamento através de uma célula. Aí o supervisor fez diferença. O que não dá é para a célula ruim fechar, e célula boa multiplicar, e célula mais ou menos ficar mais ou menos. Aí para que serviu a nossa estrutura de supervisão? Não serviu para nada. Não serviu para nada. Então, você, supervisor, pensa, será que Deus te chamou para ser um poste? Será que Deus te chamou para fazer o que o WhatsApp já faz? Será que é esse o papel do supervisor? Será que é esse o trabalho de um supervisor excelente que ouve de Deus? Olha, parabéns, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei? Será que é esse tipo de supervisor que você está sendo? Você recebeu talentos, você está devolvendo quantos talentos? Ou você está falando, olha, os talentos bons multiplicaram, os que estavam bem foram, os que estavam mais ou menos... Aí você não serviu para nada, meu irmão. E eu creio que Deus chamou, não é para ser cauda não, é para ser cabeça. Eu creio que Deus chamou para ser diferença na vida das pessoas. Se você é um supervisor, saiba, você tem uma unção de Deus sobre você para mover líderes, para ganhar pessoas, para multiplicar células. E você não pode negligenciar. E você não pode achar que você é só garoto de recado. Não aceita isso no seu coração, se desafia. Todas as células do seu setor são suas células. Hoje eu tive uma situação, precisava de uma célula para uma pessoa. Um pastor da igreja me procurou e falou, olha, eu preciso de uma célula para uma menina, tantos anos, mora no bairro tal, papapá, me explicou. E eu mandei no grupo. Cara, as pessoas começaram, os coordenadores começaram a mandar no privado, no grupo, todo mundo falando, olha, tem a célula do meu GD, essa célula tal, manda para lá, e outro, não, essa célula que é melhor, eles ficaram brigando ali.
Não era nem para a célula deles, nenhum ofereceu sua própria célula. Mas é porque eles viam as células debaixo deles como célula deles. E é sempre assim. Parece que é jogando carne no meio de um monte de piranha assim atrás lá para comer. Porque todo mundo é apaixonado pelas suas próprias células. As células que eles lideram são células deles. E como está isso no seu coração? Fora isso, o ambiente de discipulado, o ambiente de GD, é o melhor ambiente de se viver igreja. Célula é igreja, amém? Verdade? Verdade. Totalmente verdade. Célula é igreja, é lugar de novo convertido sempre, de visitante. Então, célula é igreja. Mas se tem um ambiente mais puro e mais essência de igreja, é um ambiente de supervisão. Ali a gente é igreja. Ali a gente é irmão. Ali, meu irmão, não tem novo convertido que você não possa falar das suas lutas. Não que você não possa falar das suas lutas, o novo convertido não deve. Se aproxima dele, queria, né? Você não fica num lugar elevado, você tem que ser humano, tem que ser você onde você for. Mas é no ambiente do GD que você tem, sabe, a alegria de... Você está lá, você não tem que ficar preocupando se fulano está adorando, se fulano está... Nada, ali é alegria, ali é irmão. É o ambiente mais família possível. Hoje a gente vive o dilema contrário de muitos. A gente vive um problema de... As pessoas às vezes não querem mais liderar por algum motivo, alguma decepção, mas não querem sair do GD. Porque GD virou família. GD não é reunião. Célula não é reunião. GD também não é reunião. GD não é uma reunião que você pega uma salinha ali no fundo da igreja, passa ali meia horinha com as pessoas, passa fluxo de informação, vai embora, não. GD é lugar de churrasco. Amém? GD é lugar de compartilhar a vida. GD é lugar de relacionamento real. Né? Então, esse ambiente fortalece muito os líderes, sabe? Um ambiente onde ele possa se abrir, não numa reunião, mas um grupo de amigos que vai sendo gerado. E, cara, quando um grupo de 5, 6 pessoas se unem para fazer uma coisa e estão apaixonados e com o favor de Deus sobre a vida deles, cara, esse grupo vai longe. Esse grupo vai longe. É esse ambiente que a gente tem que gerar. É esse ambiente que a gente tem que gerar. O supervisor, na essência, é um fazedor de heróis. Recomendo o livro, Fazedor de Heróis. Ele não é... Às vezes o supervisor, nosso ego, tenta nos... Sabe, eu sou supervisor, eu estou um nível acima dos líderes e tal. Cara, não é por aí que a banda toca. O meu sucesso não é os meus números, a minha célula multiplicar. O meu sucesso é levantar esses líderes para eles serem os melhores líderes do mundo. O meu trabalho não é fazer com que eu seja ótimo. O seu trabalho, se for isso, ele termina em você. Mas eu sempre falo que a maior contribuição que eu vou dar para a Igreja Batista Central nem é a minha liderança, assim, ou eu, as minhas pregações, ou as células que eu vou multiplicando. Eu tenho convicção de Deus que eu estou levantando uma nova geração de pastores. Eles são heróis. Vocês precisam de conhecer os meus discípulos, eles são os melhores. Eles são apaixonantes, eles são incríveis. São muito melhores do que eu. Muito, mas muito melhores do que eu mesmo. E eu estou feliz assim. E eu acho que assim, sabe, eu me sinto, sabe, alcançando o propósito de Deus para a minha vida. Sabe, Jesus pregou muito, fez muita coisa, morreu na cruz, Ele é o Rei dos Reis, Ele está sentado no trono, a glória dEle ninguém toca, é de Jesus. Mas Ele chega e Ele delega para 12 discípulos o trabalho assim, mais importante, é tão importante que Ele começou. Ele foi e morreu na cruz, Ele falou, agora pega isso aqui e leva. Você, Pedro, você vai ser um pilar dessa igreja, sabe? É um valor que Jesus vê nos seus discípulos,
que às vezes a gente quer, não, olha, eu morri na cruz e eu sou o cara mesmo, e quando eu morro, morre tudo. Quando eu morro, começa tudo. Quando eu delego, quando eu acredito nos meus líderes, sabe, é extraordinário. Quando eu comecei a liderar, e eu te falo do fundo do meu coração, eu sempre olhei para esses meninos e falei, eles são incríveis. E eles, sinceramente, nem eram incríveis, era mais um olhar de fé do que, de fato, uma realidade. Eu visitava a célula deles, que bagunça. Eu ia ver os livros que eles estavam lendo, eles nem liam livro, mas os que liam os livros, nada a ver. E, sabe, mas eu olhava para eles e falava, esse cara um dia vai ser um grande líder. O seu olhar para os seus liderados vai determinar muito do seu empenho na vida deles. Se você olhar, esse líder aí, é isso mesmo, ele é mediano. Ele sempre vai ser mediano. Você precisa de acreditar nos líderes. Você precisa de olhar para hoje as ovelhas que Deus te deu e falar, cara, o meu trabalho é fazer desses Zé Ruelas heróis. O meu trabalho é fazer desses caras que ficam patinando multiplicadores apaixonados. Porque eles percebem, as pessoas percebem o tanto que você está disposto a ir com eles. Eles percebem se o seu ministério é você ou se o seu ministério é eles. Se a sua vida é você ou se a sua vida é eles. Eu não tenho outro projeto a não ser a Mosaico. A minha vida é eles, e eles sabem disso. Não porque eu falo isso sempre, eu quase nunca falo isso. Mas eu demonstro isso. Eu não troco eles por nada. E, de volta, eles devolvem lealdade, coração, paixão. Então, nós precisamos de criar um grupo forte, apaixonado, supervisor. Seja um fazedor de heróis, porque quem quer ser o herói, ele acaba competindo com os liderados, competindo com os outros supervisores, e aí, meu irmão, é um caminho de muita dor e sofrimento, tristeza, decepção. Seja um fazedor de heróis. Olhe para os seus liderados e fale, olha, eu vou dar minha vida por esses líderes. E eles vão ser incríveis. Tenha um olhar de fé. Então, eu quero dar 2 dicas práticas nesse contexto de formação de liderança, de líderes, que já são líderes e precisam de crescer em liderança. Teve uma vez que eu li um livro, e ele falava de 6 ações em 6 semanas, e eu apliquei isso no meu GD. Eu pensei, 6 coisas que eu quero que meu GD desenvolva em 6 semanas. Então, já tem algum tempo isso, mas eu lembro de algumas ações. Eu dei um livro para eles lerem, eu dei desafio para eles visitarem outra célula que não seja da nossa rede, para eles verem se tem alguma outra rede fazer alguma coisa diferente. O desafio de fazer um inventário moral, né? Era de escrever e passar limpo a vida ali e ser confrontado por Deus, e aí viriam para mim apresentar e a gente orava junto ali, passando a vida a limpo. Eu lembro de assistir, eu fiz uma lista de pregações que eles deveriam assistir nas 6 semanas, para eles serem edificados. Enfim, ações como essas, assim, de edificação. E eu dei para cada um dos meus liderados 6 semanas para cumprir todas essas tarefas. Cara, eu te falo que foi um período de grande crescimento, né? Eu lembro de vou lembrando dos desafios, né? Era falar de Jesus para um desconhecido, algum desconhecido na rua, algum lugar, ativar o evangelismo no coração deles. Enfim, ações, desafios práticos, que você pudesse marcar um check, fiz ou não fiz, né? E foi um jeito de desenvolver a minha equipe de supervisão, ensiná-los a liderar, né? E eu termino aqui falando sobre os níveis de moral de uma equipe. O supervisor, ele não é um garoto de recado, ele é o líder das células, e ele tem no seu grupo de liderança ali níveis de comprometimentos da equipe, etc.
conceito eu tirei do livro As 17 Incontestáveis Leis do Trabalho em Equipe, do John Maxwell, e eu queria conversar com você sobre esses níveis. Toda equipe tem uma moral, toda equipe tem um estado de ânimo, um empenho. E quando a equipe está motivada, quando a equipe está animada de trabalhar e encorajada, né, as coisas vão muito bem. Mas quando, né, toda equipe percebe quando as coisas estão indo mal e a moral baixa, né, a gente precisa de, como líderes, mudar esse estágio de moral. O primeiro estágio, o primeiro nível de moral é o nível de moral inexistente. É quando o líder precisa fazer tudo. É quando você pede alguma coisa para o seu GD e o seu GD nem que você pediu, eles fazem. É quando você desafia eles, olha, todo mundo, vamos ler tal livro. E não leem. Todo mundo essa semana todo mundo é GD, vai levar um visitante, e eles não fazem. Quando você pensa, vão fazer um evento, e você vê que eles nem vão no evento que você está programando. É moral inexistente. E o que fazer quando um grupo é de moral inexistente? Você precisa de começar a falar com eles sobre fé. Você precisa de começar a gerar no coração deles a expectativa de que Deus pode fazer alguma coisa através da vida deles. Você precisa, não pode ser alguém morto, você precisa ser alguém enérgico, alguém animado, alguém feliz. Seja alguém ativo, não passivo, alguém trabalhador, e não alguém acomodado que aceita o estado de ânimo. Você precisa de tirar de dentro de você e do seu relacionamento com Deus energia para energizar eles. E precisa de comunicar a visão incessantemente. O caso que eu conto para quando o grupo está assim, era um líder. Ele é muito tímido, desanimado para tudo. E ele era um líder de célula porque ele era um crente mesmo, sabe? Mas ele estava com a moral zero mesmo, inexistente. E eu lembro que, então eu encontrei com ele, né? E o supervisor dele também encontrou, e etc. E a gente começou a falar, cara, falar sobre a visão de ganhar Belo Horizonte para Jesus, e várias coisas sobre a visão, de várias maneiras diferentes falando da visão, até que a gente achou o que pega nele. Ele falou uma vez, olha, eu queria muito que as bocas de fumo, as bocas de venda de droga aqui perto de casa, que elas fechassem. E então a gente falou, então, cara, nós vamos junto até essas bocas fecharem. E aí virou a razão da vida dele fechar a boca. A célula dele estava quase fechando nesse ponto. Quando a gente descobriu, quando a gente foi atrás e encorajou ele com a visão. E esse menino, cara, ele virou um leão, um multiplicador de célula. A célula dele não só não fechou, como multiplicou e até hoje multiplica. E ele é um líder, se tornou um supervisor e um cara que não para. Porque ele estava na moral inexistente, ele nem estava afim demais de liderar. Mas a gente conseguiu elevar, a gente conseguiu dar uma visão, algo que apaixonou ele. E aí, aquele menino ali saiu da moral inexistente para outros níveis de moral. Então, o primeiro nível é quando o grupo não responde a nada, você tem que fazer tudo porque ninguém faz nada. O segundo nível de moral de um grupo é a moral baixa. Quando o líder precisa de fazer o tempo todo, dar tarefas produtivas. Ele tem que falar o que as pessoas devem fazer o tempo todo. Elas não vão por conta própria. Então, toda hora, ele tem que dar as ideias, é ele quem dá, ele que faz as ideias acontecerem. Se ele sai, o grupo morre. Porque é ele que movimenta tudo. É muito dependente dele falar o que todo mundo tem que fazer. Se ele fala, gente, todo mundo vai levar a sua célula no culto. As pessoas até levam, mas ele que tem que ficar gerando as ações, né? Ele que vai falar como ele vai convidar a célula dele para ir no culto. Quando a moral, então, está baixa, o que o líder deve fazer é sempre comunicar vitória, comunicar o que Deus está fazendo no meio deles, é criar pontes com os líderes em treinamento, é influenciar mais outras pessoas para
para comprarem, para aumentar a superfície de contato dele com a liderança, né? E tudo cada vez mais ir confiando nos liderados à medida que eles respondem. Você precisa de ser também a referência para eles, ser exemplo para eles de como fazer e de como viver uma liderança apaixonada. Então, o segundo é a moral baixa, em que o líder precisa fazer todas as coisas. E o terceiro nível de moral é a moral moderada. É quando você tem líderes que estão indo bem e apaixonados e animados, e outros que não vão tão bem, pessoas que vão escorregando. E aí, para você passar da moral moderada para a moral alta, o que você precisa de fazer é tomar algumas decisões difíceis. Às vezes, tirar pessoas do seu grupo, às vezes, trazer pessoas para o seu grupo. A corrente, ela sempre arrebenta no elo mais fraco. Então, é olhar para os elos mais fracos, as pessoas que estão menos apaixonadas, menos encorajadas, e, às vezes, fazer mudanças. Tirar supervisores, levantar supervisores, mas é mexer na equipe. Nós precisamos, então, quando a moral está moderada, tomar decisões difíceis, né? E o último nível de moral é a moral elevada, e é esse que a gente quer chegar, que é quando as pessoas trabalham por si só. Elas estão apaixonadas, empenhadas com a causa, elas estão comprometidas com a liderança que elas têm, com o líder de cima, com os líderes abaixo, e a pessoa por si própria já caminha. A visão não é mais do líder, a visão se torna dela, e aí ela caminha de forma apaixonada para o que Deus chamou ela para fazer. Então, se a gente lidera uma equipe tão apaixonada assim, o que a gente deve fazer é evitar as distrações, é evitar que essas pessoas se distraiam com outras coisas, mantenham o foco no trabalho delas, no chamado delas. Com isso eu quero concluir falando para você, supervisor, lembra, você foi chamado por Deus para liderar e não para só repetir informações. Tome a célula como sua. Se o seu grupo está desanimado, passe ele para o próximo nível, pega esse livro, leia, motive, tira ele do ponto A e leva para o ponto B. Se a célula está fechando, supervisor, é você que tem que interferir. Quantas vezes, a célula é minha, se a célula está fechando, sabe o que eu já fiz várias e várias vezes? Liderava duas. Liderava a minha e essa que estava fechando até ela se levantar. Ela é minha. Se é minha, irmão, está debaixo da minha gestão e eu vou dar a vida por essas células, por essas pessoas, por esses membros, por esses visitantes. Então, supervisor, eu espero que você saia daqui desafiado a levantar a moral do seu grupo. Eu espero que você saia daqui desafiado a encarar a supervisão não como uma tarefa, mas como um ministério, como um encargo, como pessoas que Deus te confiou, talentos que Deus te confiou, ovelhas que Deus te confiou, para levá-las para o sucesso como formador de heróis que você é. Amém? Deus abençoe vocês, foi uma alegria estar aqui com vocês novamente, precisando de mim, da Central, estamos sempre aqui, e eu espero em breve ouvir muitos casos de supervisores apaixonados que fazem a diferença. Que Deus te abençoe.